Olá, um abraço gigantesco para você que está sempre nos acompanhando aqui no Canal 30. Estamos de volta aqui no nosso Horizonte Esporte para a gente comentar Atlético, Cruzeiro e América, comentar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodadinha que não foi legal para os times de Belo Horizonte, não. Muita coisa boa vai rolar no nosso programa hoje, nessa segunda-feira, muita gente de cabeça inchada e, claro, com os nossos comentaristas, campeões de audiência. Vamos rodar a vinheta, que eu já vou apresentar essa turma de comentaristas aqui no nosso programa. Legal, bom saber que você está do outro lado aí, nos prestigiando. Bora com tudo, hein? Depois de umas férias, uns diazinhos aí com a minha família, aproveitar as férias da criançada na escola também. É sempre muito bom dar uma viajada, conhecer o nosso Brasilzão. E agora com pique total, viu? Ânimo renovado, descansado. E vamos juntos sempre aqui na TV Horizonte, que é a emissora de Nossa Senhora da Piedade, falar de Cruzeiro, de Atlético, de América, que decepcionaram nesse final de semana. Ailton Aleixo, beleza? Como vai, Léo? Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Então você voltou tranquilo, no pique total, né? No pique total, meu irmão, bombando. Ah, bacana. Querendo discutir esse futebol, acompanhei muita coisa, tá? Mesmo não estando aqui no estúdio, assisti o programa, inclusive, parabéns. Obrigado pela substituição que conduziu brilhantemente, aos convidados também, que participaram aqui na nossa ausência e acompanhando, né? Essa pouca vergonha do futebol mineiro. Mas tamo junto, vamos tocar a bola, porque tem muita coisa para ser dita, né? O Galo, mais uma vez, não venceu, jogou até um pouquinho melhor, mas não venceu. O América, pelo amor de Deus, que situação, né? E o Cruzeiro, naquela famosa instabilidade, né? Quando faz gol, toma gol. Quando não faz gol, também não toma. Tá na média. Carlos Cruz, tava com saudade do senhor, meu irmão. Ô, meu ídolo. Permita. Bom grande, retorno. Obrigado, tamo junto. Tá coradinho, bacana, isso é muito bom. Rapaz, eu fui pra uma praia que nem sol Muito tinha. E aí, todo mundo falando você pegou um bronze. Mas tá certo, mas foi muito bom, graças a Deus. Boa tarde, amigas e amigos de casa, companheiros. Tamo junto. Aqui, Carlinhos, vamos começar a falar de Cruzeiro e Atlético Paranaense. Achei um jogo muito igual, comecei até a ouvir uns burburinhos, alguns comentários de que o Cruzeiro foi prejudicado. Queria começar o bate-papo dessa segunda-feira com você, falando de Cruzeiro 3, Atlético Paranaense 3. Pois é, o Cruzeiro não foi prejudicado, né? O pênalti foi pênalti, a arbitragem, não existe arbitragem sem erro, né? Isso é impossível. Quem pensa assim deve rever os conceitos. Agora, o jogo, ele se fez para o Cruzeiro e o Cruzeiro não teve a condição de segurar o resultado. Mas foi um início meio enganoso, porque, na verdade, o Cruzeiro não construiu, né, as jogadas dos gols que ele fez. O Atlético Paraná cometeu erros inclusive infantis, de saída de bola e tudo mais. O Cruzeiro aproveitou muito bem, né? Só que, na sequência, o Atlético foi aumentando ali a régua, né, como se diz aí, foi colocando qualidade, trocando atletas, colocando seus atletas principais, mudou o ritmo da partida, o Cruzeiro então não conseguiu segurar. No meu entendimento, é isso. E eu acho que o Cruzeiro foi bem, assim, dentro da... Não seria nada normal, né, Ailton? Empatar, ou até mesmo perder lá na arena do Atlético Paranaense. Eu acho que o Cruzeiro foi bem. O Vanderlei, ele tem uma fala muito interessante quando ele diz a questão da planilha, né? Uhum. Esses 3 pontos na planilha para o Cruzeiro não eram garantidos e não eram para ser computados. Agora, 1 ponto, na minha avaliação, é até razoável, é uma pontuação razoável. Empatar com o Atlético Paranaense é um grande resultado. E o Cruzeiro também não fez uma partida exuberante, como bem colocou o Carlinhos aqui. O Atlético Paranaense falhou muito. O Cruzeiro se aproveitou dessas falhas, mas também cometeu muitas falhas, muitas faltas, muitas falhas, aliás. Inclusive, quando você diz dos burburinhos, a gente faz aquela seguinte pergunta: se aquele lance do pênalti fosse fora da área, não seria marcado uma falta? Então, se é dentro da área, pênalti. Uhum. Pronto, já se resolve por ali. O ruim dessa partida, além de estar com praticamente 3 pontos garantidos e não ter-os conseguido, é a questão de ficar sem o Rafael Cabral para a próxima partida. E também o Wesley, que fez até uma boa partida, né? Fez até uma partida interessante. E vai fazer falta contra o Botafogo, que é o líder do campeonato. O Cruzeiro, nessa partida, apresentou algumas falhas que eu achei que o Cruzeiro não as teria.
O Cruzeiro estava com uma pegada muito boa no meio-campo e dessa vez muitas falhas aconteceram. Conversando com um amigo, ele falava assim, talvez a entrada do Lucas Silva tenha dado uma desestabilizada no meio. Não acho que talvez tenha sido somente isso, mas eu acho que algumas peças ali não se encaixaram bem. Esse sistema, ele pode até melhorar. Ofensivamente, o Cruzeiro vai ter que ter o equilíbrio, porque está um pouquinho desequilibrada ali aquela transição do meio, Carlinhos, não sei se você teve a mesma impressão, mas quando sai da defesa para fazer aquela transição para o meio, o Cruzeiro deu uma escorregada, né? Aí entra o Lucas Silva, que tem essa qualidade do passe. Exatamente. Né? Então, porque assim, são complementos, né? Todo mundo sabe disso, é claro. Sim. Né? Às vezes você perde um pouco na marcação, mas ganha na evolução ali. E o Atlético Paraná começou a trocar e começou a abrir para o Cruzeiro. Sim, que é o que o Cruzeiro gosta. Né? Então aí foi, exato, o time que propõe. Foi quando então o Lucas Silva começou a aparecer mais no jogo. E deu passo para o Wesley, que fez o gol, né? Sim, Deu assistência. fez assistência. Agora, o lado bom também, o lado super positivo, é que o Cruzeiro tem um atacante agora que sabe finalizar. Os atacantes fizeram gols, né? Eu estou me referindo ao Arthur, que fez a estreia dele com 2 gols. Isso. Ok, né? As bolas chegaram ali em decorrência de erros e tal do adversário. Sim. Ótimo. Só que isso vinha acontecendo em todos os jogos e os caneludos chutando para fora. Exatamente. Né? Exatamente. Alguém resolveu, né? Então, peraí. Alguém botou a bola para dentro. E estava tão claro, que nem aquela história que até minha avó faria, não estava colando. Né? Você tinha que colocar até minha tataravó faria. Porque, olha, o Cruzeiro cansou de perder gol. Aí começaram a dizer que o Cruzeiro não criava. Olha que coisa. Até o Gilberto, que é o rei dos gols perdidos, chegou a reclamar. Pô, cara, né? Se enxerga, né? Transferência de responsabilidade. E o detalhe, né? O detalhe maior de todos. Todos nós falávamos, o problema do Cruzeiro são os atacantes que não fazem gols. Chegou um atacante, os gols saíram. Mas um atacante que verdadeiramente está fazendo gols. A gente pode falar, o Gilberto não está numa boa fase. Mas então, no Cruzeiro, ele não vai recuperar essa boa fase, não. Porque desde que chegou, está fazendo. Um semestre, uma boa fase de um semestre, está fazendo. Não serve. Tem que dar lugar a outro. Em cima do que a gente está debatendo aqui, vamos fazer a alegria do povo? Vamos botar os gols na tela aqui? Vamos curtir Cruzeiro 3, Atlético Paranaense 3, lá no Paraná. Olha aí. Não, esse aí até minha mãe não faria, não. Olha aí. Então, mas esse aí, tipo de gol, o Cruzeiro vinha perdendo também. Né? Insistentemente. Mas também aí, que gol bobo esse, hein? Começa a aparecer as falhas do Cruzeiro. Né? O próprio Wesley perdeu um gol semelhante àquele há poucos dias atrás. Sim. Né? Contra o Internacional. Mas na frente do goleiro. Eu não sei se vocês... tá repetindo os gols? Sim. Isso. Isso aí é posicionamento, né, Carlinhos? Posicionamento. Leitura. É qualidade dele, claro. Que você fica atento ao movimento do adversário. Né? Para buscar o espaço, atacar o espaço, como os treinadores gostam de falar. Né? A fragilidade da mesma defesa, forma, né? Parece que foi até combinado. Você falha aqui que eu falho lá. E o interessante é que o Cruzeiro, com um volume muito grande de jogadores dentro da sua área, quando tomou aquele gol. Aqui, eu não sei se vocês vão concordar comigo, e se você de casa também, mas eu acho que o Cruzeiro regula mais fora de casa do que dentro de casa. Impressionante essa campanha do Cruzeiro. Mas também depende do adversário. Até me perguntaram isso lá, o Hugo Vilaça me perguntou isso lá ontem. Grande Hugo, né? Hein? Um abraço para o Hugo, para toda a turma dele. Me perguntou isso ontem. É porque o adversário... o adversário de um menor porte técnico, ele se espelha no Cruzeiro. Né? Então aí deixa de propor o jogo, vai de acordo com o que o Cruzeiro vai apresentando. Quando o Cruzeiro pega um adversário que tem tecnicamente ou teoricamente uma técnica mais apurada, o adversário vai propor mais e aí então dá a oportunidade do Cruzeiro fazer o jogo dele. Aqui, eu tô falando nessa questão do Cruzeiro jogar melhor fora de casa, ou regular um pouco melhor fora de casa, porque jogar com o Atlético Paranaense lá não é fácil. Não. E aí o Cruzeiro sai na frente, vem o empate, o Cruzeiro volta a ficar na frente, ou seja, o time acho que ele me parece ser mais amadurecido quando joga fora de casa, porque seria natural o Atlético fazer 3-2.
o time 2-0 perdendo, empata, no calor da sua torcida ali dentro de casa, empurrando, a tendência é o time querer o terceiro gol. Mas não, o Cruzeiro foi lá, regulou e saiu. E o Cruzeiro é que fez o 3-2. Mas não nos esqueçamos que o Atlético começou com a equipe alternativa. Depois foi colocando os feras. Né? Então, isso deu oportunidade para o Cruzeiro também. Né? Só que o Cruzeiro não matou o jogo. Poderia ter feito o terceiro gol ali e matado o Atlético. É verdade. Ó, então, aqui, nós temos também o Pepa. Nós temos uma conversa do Pepa depois do jogo. Vamos escutar o treinador do Cruzeiro? Ainda faltam 2 jogos na primeira volta, no primeiro turno. E vamos com tudo já com o Botafogo, mas projeto uma sequência boa. Acima de tudo pela capacidade, pela qualidade, quantidade de opções. Ganhamos mais opções diferentes, com características diferentes. Agora é tirar o maior proveito dessas mesmas características e entrosá-los o mais rápido possível. Isso é com trabalho, é com tempo. Sabemos que o tempo está sempre a andar porque os jogos não param. Mas a expectativa é muito boa. Jogadores com qualidade que vêm acrescentar, vêm aumentar também a dor de cabeça em termos de opções e ganhamos todos com isso. Mesmo no decorrer do jogo, em termos de olharmos para o banco e sabemos que temos opções válidas para manter o nível ou até subir. O Pepa que acabou sendo expulso, né, nessa partida. Ouvimos aqui o treinador do Cruzeiro, assistimos também o pós-jogo do Pepa. Foi isso mesmo? Fez a leitura correta da partida? Fez. Eu acho muito importante ele dizer que agora ele tem mais opções, né? Então ele está aí se acostumando com as opções que ele tem. Agora, parece que ele chegou ao futebol brasileiro, né? Finalmente, né? Está entrando aí, né, no seleto grupo dos chorões. Ô, Pedro, meu amigo. Pô. Depois do jogo, vai lá reclamar um pênalti aberto daquele, claro, uma jogada que todo mundo viu. Ó, depois do intervalo, nós vamos falar muito ainda, nós vamos repercutir a fala do Pepa. E antes, você dá uma passadinha lá no Posto Atlântico, Portugal 150, para fazer a diferença no motor do seu carro, lá no Jardim Atlântico. Abraçar a turma querida lá do Posto Atlântico. Daqui a pouquinho tem muito mais aqui no nosso Horizonte Esporte para você na TV Horizonte.